Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, dia em que aconteceram dois jogos da Copa Verde, né? Os jogos de ida das quartas de final da Copa Verde, envolvendo as equipes do Pará, né? O Manaus recebeu o Paysandu no Bezerrão, empate 1 a 1, torcedor do Papão louca da vida aí por um lance polêmico, o gol de empate do Manaus gerou muita discussão, né? Há quem diga que a bola não entrou, o jogo ficou parado aí durante 7 minutos por causa desse lance, mas no final a arbitragem deu o gol e o Manaus empatou com o Paysandu em 1 a 1. No outro jogo, o Remo venceu, né? O Remo jogando no Mangueirão, venceu o Independente por 2 a 0 e abriu aí uma boa vantagem para o jogo da volta no próximo domingo, né? Então é sobre esses dois jogos que nós vamos falar aqui no vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui em formato de live, né? Ao vivo, ou seja, sem edição, tá aí no batidão. Então, você me perdoe aí se tiver algum erro aí no meio do caminho, né? Algum erro de dicção, alguma coisa, mas ele não tá sendo editado. Até porque pra gente ganhar tempo e trazer essas informações pra vocês o quanto antes, né? E até porque também, hoje ainda, né? Nessa quarta-feira ainda vai ter vídeo novo no canal aí, vídeo editado, evidentemente. Trazendo aí as últimas informações das equipes da Série C e B do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos começar então pelo jogo que eu assisti pela TV Manaus, né? Eu acompanho esse jogo Paysandu, Manaus e Paysandu pela TV Manaus no YouTube, né? Canal do time do Manaus no YouTube. E acompanhei também o Real Time, né? Aquele lance a lance do jogo Remo Independente. Então vamos começar pelo jogo do Manaus e Paysandu, porque foi um jogo aí que começou morno, né? As duas equipes até trocando de ataque assim, mas sem criar grandes oportunidades, né? Até que aos 23 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Ian, do Paysandu, cabeceou firme no meio do gol e abriu o placar a favor do Papão, né? Aí, após esse gol, o jogo até que melhorou, né? O jogo ficou mais interessante, porque o Manaus teve que sair mais para o ataque, né? Passou a ser mais incisivo no ataque. O Paysandu ficou esperando ali em busca de um contragolpe. O Nicolas, né? Achei o Nicolas bastante apagado nessa partida, apareceu pouco no jogo. E o Manaus aí tentou conseguir aí o seu empate, mas sem sucesso no primeiro tempo. No segundo tempo, o time voltou pressionando, voltou a fazer uma blitz ali nos 10, 15 minutos iniciais, né? E aí apareceu a figura do goleiro Paulo Ricardo, né? Ele fez uma grande defesa ali, já ainda nos instantes iniciais do primeiro tempo. E depois, a segunda grande chance do Manaus empatar saiu dos pés do Erivelton, né? Que foi numa jogada que ele saiu cara a cara com o Paulo Ricardo. Aliás, o outro jogador que agora não me fugiu o nome, que acompanhava o Erivelton no lance, foi bastante inteligente, porque ele estava impedido. Ele saiu do impedimento e deixou a jogada para o Erivelton, que vinha de trás, e ele saiu cara a cara com o goleiro do Paysandu. E aí o Paulo Ricardo fez uma grande defesa, mas para mim também foi méritos do goleiro do Paysandu, mas também foi um gol perdido na cara do jogador do Manaus, né? E aí o Paulo Ricardo passou aí a ser um dos grandes nomes do Paysandu nessa partida. O grande lance da partida, o lance polêmico que gerou aí toda uma discussão na partida, saiu aos 27 minutos do segundo tempo, que o Jack Chan chutou, né, uma bola de fora da área, assim, um belo de um chute, a bola bateu no travessão e o lance seguiu, né? O pessoal da transmissão narrou o lance como se fosse uma bola na trave, e aí o Bandeira correu para o meio do campo, né? O Bandeira deu o gol, né? Eu particularmente não vi, assim, não vi que a bola realmente entrou, né? A transmissão também só mostrou uma vez o lance, e ainda não foi nem em câmera lenta, foi numa câmera normal, né? Não foi em câmera lenta. E o jogo ficou parado por 7 minutos, né? Aquela discussão, aquela rodinha em torno do assistente, né? Os jogadores do Paysandu falando que a bola bateu no travessão e saiu. O assistente certamente viu que essa bola bateu dentro do gol e saiu, né? E o jogo ficou parado aí 7 minutos, né? Muita discussão, muita reclamação por parte dos jogadores do Paysandu, mas o lance foi validado, né? E acabou aí decretando o empate. Aos 38 ainda, o Paysandu fez uma boa jogada, né? A última boa jogada do Paysandu no jogo, só que o Luiz Felipe aí acabou chutando fraco, perdendo uma grande chance de fazer o que seria o segundo gol do Paysandu, né? Gol que levaria aí o Paysandu para Belém com a vantagem do empate, né? Essas duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, né? E se houver um novo empate, o classificado, né, vai ser conhecido nos pênaltis. Então, novo empate, classificação nos pênaltis. Lembrando que nesse jogo aí o Paysandu jogou bastante, com uma formação bastante diferente da que jogou contra o Galvez na semana passada, né? Vários jogadores deixaram a equipe no último domingo, né? Que o contrato venceu e eles acabaram deixando
a equipe, enquanto que o Manaus tinha apenas 2 desfalques, né? Ainda 2 jogadores que estavam em isolamento social. Bom, agora mudando o jogo, vamos falar do jogo da vitória do Remo, né? O Remo contra o Independente. O Remo também que entrou em campo totalmente modificado, né? Vários jogadores também que chegaram ao final dos seus contratos no final de semana, né? Que participaram da decisão da Série C, acabaram deixando o clube, né? Entre eles o Salatiel. Inclusive, né? Hoje eu li uma notícia que a primeira proposta que o Remo fez para comprar em definitivo o Salatiel, o Náutico não gostou, achou o valor baixo, né? Então vamos ver aí o que vai, os próximos capítulos dessa história aí envolvendo o Salatiel, que no momento está junto lá com o elenco do Náutico, né? Então o presidente do Remo já fez a proposta para os dirigentes do Náutico, só que ao que parece, a princípio, eles não gostaram muito da proposta e eles querem vender o Salatiel, se não for para o Remo, para outro time, porque o Salatiel só tem mais 1 ano de contrato com o Timbu, né? E a diretoria do Remo aí quer fazer um dinheiro, a diretoria do Náutico quer fazer um dinheiro em cima, né? Então, acho que a diretoria do Remo aí vai ter que aumentar um pouquinho a proposta para o Salatiel. Mas falando do jogo em si, né? O Remo entrou bastante modificado, o técnico Paulo Bonamigo, ainda em isolamento social, não pôde dirigir a equipe à beira do gramado. E apesar de todos esses problemas, né? Todo esse time novo que entrou em campo hoje, né? Bastante desfigurado em relação ao time que vinha jogando, o Remo não encontrou grandes dificuldades para vencer a equipe do Independente por 2-0. No primeiro tempo foram aí 5 finalizações do Remo contra uma apenas do Independente, né? Uma das finalizações do Remo acabou indo na trave, né? Foi um lance com o Mimica, que a bola foi na trave e também saiu o gol, né? O gol do Remo foi marcado pelo Wallace aos 33 minutos do primeiro tempo, fechando o placar aí da etapa inicial em 1-0. No segundo tempo, o Derlei foi expulso aos 17 minutos, né, deixando o Independente com um jogador a menos. Ele recebeu o segundo cartão amarelo, acabou sendo expulso. Aos 38 foi a vez do Pedrão também receber cartão vermelho, daí o Independente ficou com 2 jogadores a menos. E essa vantagem aí numérica, isso com 2 jogadores a mais em campo, o Remo foi lá, aproveitou e acabou fazendo aí o seu segundo gol aos 44 minutos com o Lailson, né? Ele escorando aí cruzamento de cabeça para fazer 2-0 e garantir essa importante vitória do Remo, que agora pode perder o jogo de volta no próximo domingo por 1-0, né? Ou 1 gol de diferença, né? Como preferir. O Independente, para passar, tem que fazer 3 gols de diferença, ou pelo menos devolver esses 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Então tá aí a vitória do Remo por 2-0, o Remo bem perto da semifinal, e pode rolar um repá, né, na semifinal, porque o classificado do jogo Remo Independente vai enfrentar o classificado de Manaus e Paysandu, né? Então podemos aí ter uma semifinal paraense nessa Copa Verde, né? Nesta quarta-feira vai ter mais um jogo, né? Vai ter o Atlético Goianiense jogando contra o Brasiliense, e na sexta-feira o Vila Nova faz aí visita, né, o Cuiabá, primeiro jogo na Arena Pantanal. O Vila Nova joga contra o Cuiabá, fechando aí a perna de ida das quartas de final da Copa Verde. E aí, pessoal, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês aqui nesse vídeo batidão, né? Gravado meio que em esquema ao vivo. E eu quero saber de vocês, né? Vocês assistiram o jogo, gostaram do jogo? E sobre esse lance polêmico aí, foi gol ou não foi? Porque a transmissão da TV Manaus mostrou o replay só uma vez e eu particularmente não cheguei a nenhuma conclusão. E vocês? O que vocês acharam? Foi ou não foi gol? Deixa aqui nos comentários e me ajude, né, a chegar a uma conclusão, porque eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão, pelo menos ainda antes de gravar esse vídeo aqui. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, né? Lembrando, você que é do Nordeste, quinta-feira, amanhã, né, ao meio-dia, tem o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste. E após esse sorteio, vou publicar um vídeo aí falando para vocês os grupos da Copa do Nordeste. Então, para quem é do Nordeste, fique ligado também, que amanhã, lá por volta aí da 1h, 1h30, vai ter vídeo no canal para falar da Copa do Nordeste. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, né? Valeu!